Se tem uma coisa que agrada a todo investidor é a ideia de renda mensal. E melhor ainda se essa renda for numa moeda forte, como é o caso do dólar, ou quem sabe mesmo de um Bitcoin. É por isso que nesse vídeo eu quero te mostrar um pouco a estratégia que eu uso para gerar renda mensal e em moeda forte, usando as nossas queridas pools de liquidez. Então nesse vídeo eu vou começar te contando aqui, caso você seja novo nessa ideia, novo no mundo do DeFi, o que é uma pool de liquidez, como que ela funciona. Depois a gente vai entender um pouquinho quais são os riscos desse tipo de estrutura. E aqui o grande tempero de fato, o grande conteúdo desse vídeo é como você monta essa estrutura, essa estratégia da pool de liquidez de forma protegida, para conseguir de fato blindar o teu dinheiro e ficar só com a bela renda que você vai conseguir gerar no mês a mês. E obviamente que eu vou te mostrar isso aqui na prática, né? Não vou só ficar falando aqui, inventando coisas da minha cabeça. Então, para começo de conversa, o que é uma pool de liquidez, né? Se a gente vem aqui nesse site, por exemplo, que é uma das corretoras onde você pode usar para montar essa estratégia de pool de liquidez, eu consigo te mostrar exatamente como que esse negócio funciona. Então, se a gente vem aqui e procura por Bitcoin, por exemplo, o que a gente vai encontrar aqui? Ó? Uma pool de Bitcoin com dólar. O que isso significa na prática quando eu clico aqui? A pool de liquidez ela é uma maneira de você ou eu, nós investidores, fornecermos liquidez para o mercado e a gente atuar como tal do market maker. Se você é da bolsa de valores, talvez você já tenha ouvido esse termo por aí. E aqui a ideia é o seguinte: a todo dia, a todo momento tem gente querendo trocar ativos. Seja no mercado de renda variável, quando você quer trocar ações por dinheiro ou dinheiro por ações, dependendo se você está na ponta da compra ou da venda, seja aqui no mercado cripto, quando você quer trocar, nesse nosso exemplo, Bitcoin por dólar ou dólar por Bitcoin. Só que no mercado cripto, diferente do mercado de renda variável, você consegue trocar ações entre elas, né? Eu posso trocar, por exemplo, meu Bitcoin por uma Solana, essa Solana por um Ethereum, o Ethereum pela Link. Então não preciso sempre passar pelo dólar, mas a gente pode. E para efeito de exemplo aqui, para ficar mais fácil de entender, vamos pegar essa pool mais simplesinha de todas, que é Bitcoin por dólar. É mais semelhante a você pensar em comprar uma ação, onde você troca reais por ação ou ação por reais. E aqui qual que é a ideia? Para fornecer liquidez no mercado, o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir um intervalo de preço no qual a gente vai fornecer liquidez e geralmente, vamos pensar na parte básica, na parte fácil, você vai ter que depositar, ó, dependendo do intervalo que você seleciona, uma parcela do capital em uma cripto, em uma moeda, em um token, em um ativo, e uma parte no outro. Nesse caso aqui, ó, o preço do Bitcoin é 120 mil dólares. Se eu escolho esse intervalo de 98 mil a 123, eu preciso depositar 11% em Bitcoin e 88% aqui em dólares. Dependendo se eu jogo esse intervalo para cá, por exemplo, você percebe que muda essa relação. E se você está atento, você percebeu que muda esse número aqui também. Esse número é o que você vai querer ficar mais atento, talvez é o que você vai achar mais interessante, que é justamente a taxa de rendimento que você, fornecedor de liquidez, você, participante da pool de liquidez, vai receber como forma de remuneração por estar prestando esse serviço. Pense em você como sendo o banco, como sendo uma corretora aqui no mercado. Você, com seus ativos, está emprestando esse capital para que outros investidores possam ali fazer as suas trocas, as suas compras, as suas vendas. Então aqui, como a gente está no mercado DeFi, que é um mercado descentralizado, a gente não tem a figura aqui do market maker, da questão de uma entidade centralizadora. Então nós, investidores, que podemos fazer esse papel. E a gente faz nesse exemplo aqui, com uma coisa muito essencial para o mercado funcionar, que é a pool de liquidez. Então a gente empresta nosso capital para ele ficar sendo trocado de um ativo pelo outro e a gente é remunerado por isso. E diga-se de passagem, muito bem remunerado, por isso que é uma estratégia que eu gosto bastante. Então nesse exemplo você percebe que quanto mais eu abro esse intervalo, olha o que vai acontecer. Esse é um gráfico diário aqui do Bitcoin. Percebe que eu vou ficar mais tempo com o preço dentro desse intervalo, porém a minha taxa de remuneração ela vai diminuindo. E quando eu vou afinando esse intervalo, eu fico menos tempo, você vê que tem menos barrinhas dentro desse meu intervalo, mas a minha taxa de remuneração ela aumenta. Por isso que a pool de liquidez ela vai ser sempre, no mercado a gente gosta de usar termo em inglês, né? Então vai ser sempre um trade-off. O que é o trade-off? Eu vou ter sempre que escolher o que eu prefiro e quando eu faço essa escolha eu tenho que abrir mão de outra coisa.
Então, nesse caso aqui, da pool de liquidez, eu preciso escolher se eu quero um intervalo maior para ficar mais tempo aqui dentro. E um ponto importante, você só recebe essa taxa quando o preço está dentro do seu intervalo. Então, eu posso escolher um intervalo maior para ficar mais tempo recebendo essas taxas, ou eu posso ir para um intervalo menor para ficar menos tempo recebendo a taxa, porém, o tempo que eu fico aqui dentro eu vou receber uma taxa maior. Então, é sempre esse trade-off. E tem a questão, que não pode deixar de ser falada, da possível valorização ou desvalorização do ativo. Pense o seguinte aqui comigo, lembra que enquanto eu estou dentro dessas linhas amarelas, eu estou trocando um ativo pelo outro. Estou trocando Bitcoin por dólar, dólar por Bitcoin, a todo momento. O que acontece se o preço vem aqui para baixo? Eu vou ficar 100% em um ativo, nesse caso, em Bitcoin. E se o preço vem aqui para cima, eu vou ficar 100% do meu capital em dólar. Então, idealmente, quando você vai montar uma pool de liquidez, é bom que você goste dos dois ativos que você está ali, né? No meu caso, eu gosto muito de dólar e gosto muito de Bitcoin. Eu, como investidor brasileiro, para mim é muito bom ter qualquer um desses dois ativos. Mas eu prefiro Bitcoin, né, se for me perguntar. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso ter algum tipo de viés, algum tipo de análise em relação a esse par, a essa troca. No meu caso hoje, eu acho que o Bitcoin vai continuar subindo mais um pouco. Então, eu posso planejar o meu intervalo de acordo com o meu viés, com a minha análise. Se eu acho que o Bitcoin vai subir mais, eu posso deixar um intervalo maior aqui para cima. O que acontece? Eu vou ter que entrar com uma parcela maior de Bitcoin e conforme o preço vai subindo, eu vou vendendo meus Bitcoins e trocando eles por dólar. Então eu vou praticamente fazendo um preço médio de venda conforme o ativo vai subindo. Eu poderia fazer a mesma coisa pro lado contrário. Ah, não, eu acho que o Bitcoin vai cair. Tá bom, então eu jogo meu intervalo aqui para baixo e conforme o Bitcoin for caindo, eu vou comprando mais Bitcoins, porque percebe? Agora eu entrei mais com dólar e eu vou trocando dólares por Bitcoin conforme o preço vai caindo. Essa é a estrutura base, é a lógica base de uma pool de liquidez. Então aqui, você tem que escolher um par de ativos que faça sentido para você e você tem que escolher o seu intervalo aqui dependendo da estratégia que você tem, do viés que você tem, do tipo de análise que você está fazendo. Porém, você percebeu que tem um risco. Imagina que você escolheu que você queria um intervalo mais curto aqui no Bitcoin, nessa nossa pool, e escolheu assim, para você receber uma taxa maior, ó, 60% ao ano. Realmente os números são assustadores se você compara com o mercado tradicional, só que aí acontece isso que aconteceu aqui, ó. O Bitcoin saiu dos 105 mil dólares, veio para 80. Pô, você teve uma desvalorização aqui, ó, aqui vai mostrar, de 25%, é bastante coisa. Por isso que se você, por exemplo, não gostasse, não confiasse no Bitcoin, talvez você fosse ficar numa situação meio desconfortável. Pensando nisso, que eu comecei a fazer algumas pools de liquidez de forma protegida. Porque qual que é o meu risco aqui na pool? É justamente a desvalorização dos ativos que eu estou segurando. Nesse caso que é Bitcoin e dólar, eu sei que o dólar ele vai ser sempre um dólar, né? Ele pode se valorizar ou desvalorizar frente ao real, mas pensando na base dólar, ele nunca vai mudar. Então só teria o Bitcoin. Agora se eu pego uma pool, por exemplo, essa daqui, ó. Um lado eu tenho o Bitcoin, do outro lado não tenho o Bitcoin, eu tenho Solana, que é uma outra criptomoeda. Então nesse caso, o que acontece? Se o mercado cripto como um todo cair, mesmo que a relação entre os dois se mantenha mais ou menos estável, o que pode acontecer? Eu vou perder dinheiro. Porque pensa o seguinte, isso no sentido de valorização, vou manter a minha quantidade de moedas, por isso se você é uma pessoa mais do hold, do longo prazo, beleza, você não vai se preocupar muito com o preço de curto prazo, mas se você é mais sensível ao preço, pode acontecer o seguinte, o preço continua aqui no meu intervalo, porém o mercado, pum, caiu. O que vai acontecer? Se antes eu tinha aqui, ó, vamos supor, um pouquinho de Bitcoin nesse caso. Ó, vou até te mostrar, essa aqui é uma posição aberta, né? Então hoje, ó, se eu for resgatar tudo, eu tenho aqui 200 dólares em Bitcoin e 5 mil dólares em Solana. Ou seja, a maioria está em Solana, porque você percebe o meu intervalo, ó, ele está aqui na pontinha de cima. Então na pontinha de cima eu fico 100% em Solana, na de baixo 100% em Bitcoin. Então aqui é o seguinte, eu posso ficar todo esse tempo no meu intervalo, só que o meu capital em dólares, ele vai depender do preço do Bitcoin e do preço da Solana. Hoje, se você perceber, esses ativos se valorizaram. Então se eu for olhar o meu resultado dessa estratégia aqui, que é este cara aqui, ó, eu estou com uma valorização do meu capital quando medido em dólares. Talvez fique um pouquinho confuso, mas fica aí. Pensa o seguinte, ó, eu depositei 4.900 dólares.
Hoje eu tenho 5.361. Eu ganhei de taxas só 118, que é essa remuneração que a gente recebe pela pool de liquidez. Só que eu ganhei, ó, asset gain. Eu ganhei de valorização 468 dólares. Então meu total ficou 586, que dá aí 12% de rendimento. Foi uma pool que eu abri dia 1 de junho, então 12% em um mês e meio. Uma taxa bastante interessante, né? Você percebe que esse número aqui, ó, o APR, é o quanto eu recebo apenas considerando a taxa. Então 18% em dólar ao ano, que já é muito excelente, né? Você pensa que a Selic está 15% em reais. Aqui eu estou falando 18% em dólares. Muita coisa. Sem contar a valorização ou desvalorização. Por isso que a pool de liquidez é muito boa para quem quer acumular ativos, né? Você fica nos ativos que você gosta, por exemplo, Bitcoin e Solana, e vai ganhando mais ativos através dessas taxas, tá? Mas o que eu quero te mostrar aqui, imagina o seguinte, você montou essa estratégia, Bitcoin e Solana, e o mercado derreteu. Pô, você não quer ficar nessa volatilidade, você só quer os 18%, você quer ficar tranquilinho, só recebendo a taxa e não se preocupar com volatilidade do mercado. O que você pode fazer? Uma pool de liquidez protegida, que é justamente o que eu tenho, ó, se você olhar essa outra estratégia aqui, ó. Essa pool, essa minha posição, Fartcoin e Solana. Você pode estar se perguntando, se você não é muito do mercado cripto, que raios que é Fartcoin, né? E é uma meme coin, igual aquela da Dog, do Shiba Inu, do cachorrinho ou caramelo, essas tranqueiras todas aí. Pô, eu gosto desse negócio? Óbvio que não, eu não sou maluco. Isso aqui não vale nada, né? Isso aqui é 100% especulação. Mas por que eu montei essa posição? Porque eu quero apostar que o mercado vai subir? Não, porque essa posição, essa pool, se eu venho aqui, ó, impulso, o que você vai perceber? Se eu olho nessa plataforma aqui, essa lista ordenada por taxas nas últimas 24 horas, percebe que essa pool aqui de Fartcoin com Solana está em segundo lugar. Ou seja, ela gera muita taxa. Se repara aqui nesse yield sobre TVL, que é basicamente aquela taxa estimada ao ano que eu recebo por fornecer liquidez aqui, está em 324%. É muita coisa. Você olha para essa de Solana com dólar aqui, que seria a que tem maior liquidez, ó, esse maior TVL, tá 99%, um terço. É muita coisa, ainda é muita coisa, mas tá um terço. Então, qual que é a minha ideia aqui? Eu quero receber essa taxa sem me preocupar com a oscilação do preço desses caras. E eu faço isso através de uma pool protegida. Aí olha o resultado que esse negócio consegue me gerar. Se eu venho aqui no meu controle, ó, eu tenho esta pool aqui. Então, ela começou no dia 30/6. Eu até tenho um comentário, ó. Começou com 3 mil dólares dia 30/6, aumentou para 6 mil dia 8/7 e foi para 13 mil dia 10/7. Então hoje eu investi nela na pool, aqui ó, se a gente voltar aqui, agora eu venho em portfólio, na pool aqui eu botei 13 mil dólares, fala, pô Gustavo, tá ganhando 1.300 dólares, então calma aí que eu vou te mostrar o resto da história, né, a segunda parte. Poderia parar por aqui, falar, tô ganhando 10%, maravilha, 1.300 dólares, mas isso é mentira e aqui não tô aqui para mentir para você. Então, o que eu faço? Eu pego aproximadamente metade desse capital e coloco numa outra plataforma que eu já vou te mostrar como proteção. Então, no total investido aqui, eu tenho 19.510. E aí, qual que é a história aqui? Ó? Como que eu faço para saber se eu estou ganhando dinheiro nesse negócio? Vem aqui, eu preencho o meu valor atual, 14.308. Então, aqui, ó, 14.308. E aí, eu tenho que ver quanto que eu estou perdendo ou ganhando. Nesse caso, vai estar perdendo, porque geralmente é assim, ó. Ganhei aqui na pool, aqui na proteção eu vou estar perdendo. Perdi na pool, aí aqui na proteção eu vou estar ganhando, que é o que a gente espera de uma proteção, né? Que ela te proteja quando o mercado está se desvalorizando. Aí eu venho aqui nessa plataforma, que é a minha plataforma da proteção, e somo. Aqui tem uma outra posição, que é de uma estratégia de trocas, mas não vem ao caso. Eu tenho que somar aqui, ó, esses 1.032 da Fartcoin, 1.031, e esses 389 da Solana. Então, 1.031, 389. Cadê? Vem aqui, ó, menos 1.031 menos 389. Então, a proteção está me tirando 1.420 e a minha pool, a minha valorização, está ganhando 1.300 dólares. Ou seja, se eu somo os dois, estou com prejuízo de 122 dólares. Infelizmente, essa proteção ela nunca vai ser perfeita, porque lembra que na pool eu estou sempre, a todo momento, trocando um ativo pelo outro. E é justamente esse movimento de trocas a todo momento que faz com que a minha proteção não consiga ser perfeita. Mas qual que é o ponto aqui? Lembra que eu queria só isolar, né? Só ficar com as taxas? É mais ou menos isso que está acontecendo. Mas eu tenho esse custozinho da minha proteção, que beleza, entra na conta. Qual que é a resultante desse negócio? Qual que é o meu rendimento real? Nesse período, estamos falando de 2 semanas, sendo que a gente foi aumentando o valor, né? Com o valor que está agora, está só 4 dias. Mas mesmo assim,
considerando desse jeitinho, eu já recebi até agora 322 dólares de taxa. Se eu tiro aqui esse custo da minha proteção, me sobra 200 dólares de resultado efetivo. Pegando nessas condições, está me dando uma média aí de 2,20 ao mês. Se eu fosse pegar só os últimos 4 dias, que são apenas essa semana aqui, eu poderia tirar essa semana, botar aqui dia 10/7, e aí teria algo mais real com o que a pool está rodando agora. Ela estaria rodando esses 4,61% ao mês, em uma estratégia protegida. Isso aqui é simplesmente assim ridículo, né? Assustador se você compara com os rendimentos possíveis no mercado tradicional. É por isso que eu gosto bastante de usar esse tipo de estratégia. Você fala, Gustavo, mas tá inventando, né? Não, tô te mostrando aqui, ó. De fato, eu estou perdendo esse dinheiro e de fato aqui eu estou ganhando esse dinheiro. Quer ver outra maneira de você ver esse resultado aqui, ó? Então você vê aqui, ó, aqui eu consigo controlar essa posição, depositei 13 mil dólares, estou agora com 14,275, tive aí de ganhos de valorização 1.239 e mais 340 de taxas. Aqui está me dando um estimado só de taxas, ó, de 60% ao ano, que é até que bem real com o que eu estou tendo, né? Eu tô tendo um pouquinho menos, porque eu estou com um custo ali da minha proteção, né? Que é aqueles 120 dólares que a gente viu. Então tem aqui, ó, dia 30/6, primeiro depósito, 1.000 dólares, depois mais 2, mais 3 e mais 7 mil, e o resto você vai vendo que é só retirada de taxas, tá? E essas taxas, o que eu faço com elas? Eu converto para Bitcoin e vou alimentando a minha posição de empréstimo no mercado cripto, que aí é uma estratégia um pouquinho mais complexa, né? Que eu vou juntando, pego meus Bitcoins, uso eles para pegar um empréstimo de dólar baratinho, pego esses dólares, monto estratégias protegidas como essa. Essas estratégias me rendem dólares, eu jogo para mais Bitcoin, vou alimentando esse círculo virtuoso que vai construindo patrimônio de uma forma muito acelerada, que é justamente a estratégia completa que eu ensino dentro do Motor Renda Dupla, que é a minha comunidade, onde a gente busca fazer mais com o nosso capital, né? Então, esse dinheiro todo que eu estou usando aqui, esses 13 mil dólares que eu depositei, não é dinheiro que eu tirei do meu bolso, né? Um dinheiro que eu peguei de um empréstimo super barato, que eu ensino exatamente como fazer esse passo a passo lá dentro do motor, dentro da nossa comunidade. Então, aqui eu estou basicamente remunerando o meu Bitcoin. Enquanto o Bitcoin está lá, quietinho, se valorizando ao longo do tempo, eu consigo fazer ele me pagar dividendos, né? Que é justamente toda a filosofia dentro do Motor Renda Dupla. Eu tenho um capital de longo prazo, uma estratégia de base na minha carteira, que aqui no nosso caso está sendo composto pela parte do Bitcoin, e eu uso em cima desse capital que eu colateralizo, pego o dinheiro para fazer uma estratégia de aceleração, uma estratégia de rentabilidade mais forte, que é esse caso aqui das pools de liquidez protegidas. E aí, se você acha que esse tipo de estratégia é interessante, você quer se aprofundar mais nisso, quer aprender junto comigo e com as outras quase 200 pessoas lá dentro do motor, te convido então para clicar nesse primeiro link aqui da descrição, assistir um videozinho curto, bem rápido, onde eu te explico o geral dessa estratégia e como que você faz para entrar no motor se esse negócio fizer sentido para você. Mas se não for o teu caso, se você não quiser se aprofundar nesse momento, eu vou deixar aqui do lado então um outro vídeo onde eu falo também sobre pool de liquidez e um pouco mais em detalhe de uma outra estratégia que eu uso nesse mercado também e que pode fazer sentido para tua carteira.